Fala galera aqui do canal da Asus Brasil ROG, eu sou Letícia Wexel e hoje estamos aqui com um vídeo de placa-mãe que comporta aí, tem um socket para 12ª e 13ª geração de processadores Intel com chipset 790. Quer saber mais? É só continuar aqui no vídeo. Dica Asus. Tá planejando montar aquele seu PC gamer, mas ainda não sabe por onde começar? Acesse agora mesmo o site Asus PC Do It Yourself e aprenda na academia de Faça Você Mesmo como criar a sua máquina. Link na descrição. Bom, gente, como eu falei pra vocês no comecinho do vídeo, hoje a gente tá aqui com uma placa-mãe que eu vou apresentar para vocês. E essa aqui é a TUF Gaming Z790 Plus Wi-Fi D4. Essas duas últimas palavras aqui do nome são importantes, né, para diferenciar de outros modelos, porque a gente vai ter também a 790 sem ser D4 e a gente também vai ter a 790 sem ser Wi-Fi. Muito importante falar, já adiantei no começo do vídeo, mas acho que aqui é uma questão, né, até que principal, digamos assim. Esta linda plaquinha aqui já vai comportar processadores Intel de 12ª e 13ª geração de processadores Intel. E aí a gente tem que ficar de olho, porque o socket do processador é diferente, deu uma modificada, então tem que ficar atento a isso para ver se você não vai precisar trocar o seu processador, caso você compre uma placa dessas aqui. Vindo aqui agora mais pro ladinho dessa placa, a gente vai ter as memórias RAM. São 4 slots que a gente vê aí que funcionam em dual channel, também tem essa diferenciação de cores aí para você não se perder nesse quesito, tá? E aí a gente vai funcionar aqui com até 5.333 de frequência, até 128 GB, e como o nome da placa já diz, a gente vai ter aqui DDR4 ainda, tá, galera? Se a gente resolver descer um pouquinho mais, a gente vai chegar aqui num PCI Express, também M.2, mas vamos falar primeiro dos PCI Express, que é essa plaquinha aqui tem. Esse primeiro PCI Express aqui é o PCI Express que tá na linha aí direta do processador. Ele é bem interessante em vários sentidos, mas vamos com calma. Primeiro, ele é um PCI Express X16 física e eletricamente, que tem aí o Safe Slot da Asus, e também vai funcionar em 5.0. Além disso, ele também tem esse botãozinho aqui, tá? Que é para soltar o que tiver plugado aqui. Então vamos pensar aí que você tem uma placa de vídeo grandona que está ocupando aqui o espaço todo, às vezes ela dificulta que você aperte diretamente esse botão. Não precisa apertar aqui, é só você apertar este botãozinho aqui na lateral. Ele já vai fazer a soltagem da sua placa ou do que quer que você tenha plugado aqui, sem você precisar ficar enfiando o dedo, chave, enfim. Depois a gente vai ter um segundo PCI Express X16, mas eletricamente X4, aqui na parte de baixo, que vai funcionar em PCI Express 4.0. E aí a gente tem mais um PCI Express X4 funcionando em 4.0 também e dois PCI Express X1 funcionando em 3.0. Lembrando que é aquela coisa, né, gente? Geralmente a gente vai colocar aqui a nossa placa de vídeo e aí a gente tem aqui mais espaço para colocar talvez uma placa de áudio, uma placa Wi-Fi, enfim, outras coisas que a gente por acaso precise colocar aqui, a gente tem essa opção, mas eu acho que é muito interessante a gente focar que aqui nesse principal, a gente tem um PCI Express 5.0 X16 física e eletricamente. Melhor do que isso não fica. Bom, para os M.2 e para a questão de armazenamento, que eu acho que a gente pode pensar aí nos M.2 para SSD e também no SATA para colocar HDs, a gente vai ter 4 M.2 e 4 entradas SATAs aqui. Vamos ver cada um deles em específico e vamos entender melhor como é que está funcionando isso. O primeiro deles está mais aqui próximo do processador e tem esse dissipador de calor aqui. Ele vai ser um M.2 aí no tamanho 22/110, que funciona em PCI Express 4.0 X4. Próximo M.2 pode passar um pouco despercebido se a gente estiver reparando mais aí nos dissipadores de calor do que na entrada M.2 em si, porque ele tá bem aqui, ó, do ladinho do chipset, tá? É um M.2 2280 que funciona em PCI Express 4.0 X4 também. E os dois outros M.2 vão estar aqui na parte de baixo, nesse dissipador de calor maior aqui. Sendo que eles estão os dois aqui embaixo. Aquele do lado de lá vai ser o 22.110, que funciona em PCI Express 4.0 X4. E o de cá é o 22.80, que funciona também em PCI Express 4.0 X4, mas também funciona em modo SATA.
Esse é o único M.2 que funciona em modo SATA, então é muito bom a gente frisar isso aqui. Todos esses M.2 têm a tecnologia QLED, que é um jeito de você prender o seu M.2, o seu SSD, o que você estiver colocando aqui, de maneira mais fácil, sem você precisar rosquear ele com um parafusinho, é só você mexer ali uma travinha e ele já tá preso, bem mais simples do que aqueles parafusos minúsculos, tá? E falando em SATA, a gente vai ter aí 4 portas SATA, como eu falei pra vocês, 2 delas estão bem aqui do ladinho do chipset e 2 delas estão na parte inferior da placa, lá pertinho dos USB, do PCI Express, enfim, lá embaixo. Bom, agora vamos entender um pouquinho dos diversos conectores internos que essa placa vai ter aí com USB, FAN, RGB, é uma lista bem grandinha, então vamos por partes. Primeiro para as fãs, as ventoinhas. Geralmente a gente vai ter bastante ventoinha, né, numa máquina quando a gente estiver pensando em máquinas mais high-end, digamos assim. Então a gente vai ter bastante ventoinha. Ventoinha do processador, ventoinha do gabinete, etc e tal. Aqui a gente vai ter 3 deles na parte de cima, um deles aqui na parte interna para servir especificamente aqui a ventoinha do processador e 3 na parte inferior da placa. Conectores de energia, a gente vai ter um aqui do lado de 24 pinos, clássico, quase sempre ele tá aí. Depois a gente vai ter mais 2 conectores, um de 8 pinos e um de 4 pinos, que os dois estão aqui na parte superior da placa. Agora para os USBs adicionais, que vão depender, logicamente, aí do gabinete que você tiver, mas que você pode colocar, dependendo aí do que você tiver na sua casa, a gente vai ter um USB 3.2 de segunda geração tipo C, bem aqui. Depois, logo abaixo dele, a gente vai ter um USB 3.2 de primeira geração, que dá 2 USBs. E na parte de baixo, bem pertinho ali do PCI Express inferior, a gente vai ter também mais 2 conectores USB 2.0, que dão 4 USBs 2.0. Não podemos esquecer aí de falar dos RGBs, logicamente, a gente vai ter 4 conectores RGBs nessa placa, sendo que 3 deles são endereçáveis, tá? 2 deles estão aqui na parte de cima e 2 deles na parte inferior da placa. Mas vamos agora para o painel traseiro dessa placa, que tem muitos conectores USB e é um escudo pré-montado. Então vamos lá ver exatamente o que a gente tem aqui. Primeiro, a gente vai ter as 2 portas de vídeo, um DisplayPort 1.4 e um HDMI 2.1. Depois uma porta USB tipo C 3.2 de geração 2x2. 4 portas USB 3.2 de primeira geração, essas em azul. 2 portas USB 3.2 geração 2, 2 delas tipo A. E uma porta USB 3.2 de segunda geração no tipo C. O conector Ethernet é 2.5 gigabit. As anteninhas para o Wi-Fi 6 e também o Bluetooth. E por fim, os conectores de áudio. Ainda falando aí na questão do áudio, gente, é bem legal a gente frisar que essa placa aqui vai ter o AI Noise Cancelling da ASUS, que é um software aí, é uma feature exclusiva nossa, que faz o seguinte: você vai ter aí um cancelamento de ruído, tanto para o que você recebe, quanto para o que você envia de áudio para as pessoas numa chamada de Discord, por exemplo, enfim. Então, independente aí do que você estiver usando de headset para jogar nas partidas, para falar com as pessoas e por aí vai, você vai ter aí esse cancelamento de ruído, que é muito interessante se você tem aí um ambiente barulhento, enfim. E o áudio que você recebe também vai chegar para você mais limpo, porque ele vai fazer isso aí. Se você quiser ativar ou desativar isso, você pode fazer tudo isso dentro do Armoury Crate da ASUS, tá? Nosso software exclusivo, onde você vai poder controlar os RGBs da placa e também essas features e muitas outras que estão lá disponíveis para você e vão se conectar com todos os seus dispositivos, sua placa-mãe, sua placa de vídeo, seu mouse, seu teclado, enfim. Tudo que for ASUS vai aparecer por lá. Por último, eu não posso deixar de lembrar vocês que essa placa é uma placa da linha TUF. E o que isso significa? O que é TUF na prática, né? Quando a gente está falando aqui de ter a placa na sua casa, na sua frente, o que isso significa? As placas da linha TUF são placas que passaram pelos mesmos testes que o equipamento do Exército dos Estados Unidos faz. Ou seja, são testes aí de choque, enfim, 1 milhão de coisas, tá? Vocês podem conferir no site da ASUS mais detalhes sobre como esses testes funcionam, que vão certificar aí que essa placa ela tem uma durabilidade maior, ela tem aí uma resistência maior, ela é TUF. Então, gente, é uma boa opção de compra aí para quem quiser uma placa que vá durar bastante tempo, que não vá ter probleminhas, enfim.
uma placa bem legal nesse sentido quando a gente pensa em ter um setup a longo prazo também. Bom, gente, mas por hoje é só. Falamos tudo que tinha pra falar dessa placa aqui. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente tá sempre de olho. E segue a gente também lá no Instagram, @AsusBrasilROG, pra você conferir o que a gente tá postando de novidade, enfim, fala pra gente o que você quiser por lá também. É isso, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o gostei no vídeo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!